Olá, saudações. Eu sou Alexandre de Oliveira Capão e estou aqui para mais um vídeo com a Léxio Divina do Evangelho deste domingo. Mas antes de mais nada, comecemos por invocar o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então estamos aqui, vamos a mais uma Léxio Divina do Evangelho Dominical, mas antes eu gostaria de recapitular os passos da Léxio Divina, para que vocês possam entender a lógica deste vídeo e que possam também, aos que quiserem e ainda não conhecem a Léxio Divina, começar a praticar em casa, com o Evangelho do dia a dia. Então, a Léxio Divina divide-se em 4 passos. O primeiro passo é a leitura, para a compreensão da palavra, do Evangelho ou de qualquer outro texto das Sagradas Escrituras. O que o texto bíblico diz? Esta é a pergunta-chave nesta primeira fase de leitura. Depois da leitura, da compreensão do texto, vamos ao segundo passo, a meditação, acolher a palavra. O que o texto diz para nós hoje? O que esse texto que nós já compreendemos em seu contexto, em sua época, o que ele pode nos dizer, o que ele traz para nós hoje? E esta é acolher a palavra, né? Com a inspiração do Espírito Santo, nós podemos trazer esse texto para nossas vidas, para o mundo de hoje. O terceiro passo é a oração. Responder à palavra. O que nós dizemos a Deus, motivado pelo texto bíblico. Então, é a oração que nós fazemos em resposta. Por último, o quarto passo é a contemplação e preparação para a ação. É a inspiração, é inspirar a vida na palavra, né? E a pergunta que nos fazemos, o que mudou em nosso olhar? O que esse texto, que novas perspectivas, que novas visões o texto bíblico nos trouxe? E o que, a partir daí, o texto nos faz viver e nos fará viver. Então vamos primeiro ao Evangelho deste domingo e depois começaremos a nossa Léxio Divina. Neste domingo, o Evangelho é tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, né, analisarmos este evangelho, pegarmos alguns versículos e comentar. Então, primeiro, Jesus saiu de Jericó. Né? Jesus sempre sai ao nosso encontro. Ele não fica parado, né? Muitas vezes, quando nós não o procuramos, ele tenta se aproximar, ele se aproxima esperando que nós completemos, que nós façamos o passo seguinte para nos aproximarmos. Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Nós, também cegos e mendigos das coisas do céu, estamos à beira do caminho. Ou pelo menos muitos de nós estamos, né? Estamos naquele caminho procurando alguma coisa, em busca do transcendente, do divino, na busca do caminho, da verdade e da vida. Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí é a oração de Bartimeu, né? A oração é a nossa conversa com Deus, com Jesus. Então aqui está a oração simples, mas forte. Bartimeu não sussurrava, não falava baixinho, ele clamava, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Será que nós também pedimos? Jesus Cristo, tem piedade de nós? Creio que seja a primeira coisa, reconhecer a nossa doença, os nossos problemas, a nossa dificuldade e pedir a ajuda, fazer esse grito de socorro. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos também gritam para que nos calemos. Muitas vezes, quando seguimos a nossa religião ou quando começamos um caminho de conversão, as pessoas podem chegar: peraí, não vai à missa hoje não, é domingo, está um tempo bonito, deixa para o próximo domingo se estiver chovendo. Ou, peraí, está ficando muito chato agora, essa coisa de religião, de Jesus, você vai à igreja no dia do Terço dos Homens, depois no dia dos Vicentinos, depois quando tem você procura o seu diretor espiritual. Calma, diminui aí. Então, justamente são as pessoas que querem que nos calemos, que querem que nós saiamos do caminho. Mas ele, o Bartimeu, gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E nós? Continuamos as nossas orações ou atendemos aos apelos do mundo que vive a nos chamar? Tanto foi o grito de Bartimeu que Jesus vem atender. Jesus parou e disse: Chamai-o. Muitas vezes são os outros que nos chamam a pedido de Jesus. Muitas vezes Jesus, coloca pessoas no nosso caminho, na nossa vida, pessoas que vão nos levar a Ele. É uma mãe que reza pela conversão do filho, como foi o caso de Santa Mônica em relação a Santo Agostinho. É um sacerdote que vai procurar
um fiel que está desanimado, está sem ir na igreja, com depressão, né? Jesus manda que aquele sacerdote ou aquele ministro da Eucaristia ou aquele outro fiel vá procurar essa pessoa que está doente, que está desanimada. Disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. É preciso que tenhamos coragem, nós também, pois será necessário, é necessário que tenhamos coragem para nos levantarmos e deixarmos para trás nossas antigas vestes, nossas amarras, nossa preguiça, nosso desânimo e nos levantemos. Força! O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus a Bartimeu. O que queres que eu te faça? Quando nos levantamos e nos dirigimos na direção de Jesus, ele nos pergunta, ele não nos impõe, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele busca a nossa concordância, que não seja algo forçado. O nosso pedido, mesmo ele sabendo o que nós queremos, o que nós precisamos, ele busca a nossa concordância. E Bartimeu pede o quê? Para ver. Olha que coisa bonita. Nós cegos em relação às coisas do Espírito, em relação ao reino de Deus, que peçamos, que saibamos pedir, que nós possamos ver, vislumbrar, saber qual é a vontade de Deus, qual é o caminho a seguir. E é simplesmente isso que Bartimeu pede. Na sua humildade, reconhece a sua cegueira e busca a sua cura. Ele não quer uma esmola, não quer permanecer ali no caminho. Me dá um dinheirinho aqui que eu vou continuar aqui. Porque também com a cura virá responsabilidade. Ele não poderá mais esmolar, ele terá de trabalhar. Então, muitas vezes, ficarmos na doença, na desculpa, na reclamação, nos convém, porque é confortável. E Jesus, depois do pedido, responde: vai, a tua fé te curou. A nossa fé sempre nos cura. E restaurados, curados, né, não é para ficarmos sentados ali e continuarmos à beira do caminho. É para seguirmos adiante, servirmos. Né? Me lembra aqui também o exemplo da sogra de Pedro, que curada da febre foi o quê? Foi servir. Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Olha que bonito, ele estava na beira do caminho, agora segue o caminho. Curou da sua cegueira, tanto física, né, no caso dele, que era cego, mas no nosso caso podemos nos reportar a nossa cegueira espiritual. Seguir o caminho, né? Mais uma vez aqui um simbolismo bonito, além do caminho. Não nos esqueçamos que os primeiros cristãos eram chamados de adeptos, de seguidores do caminho, como está em Atos dos Apóstolos. Né? Paulo consegue autorização para perseguir os homens e as mulheres adeptos do caminho. Então, aqui, tendo feito essa análise global, nós chegamos de ponto a ponto, vamos para uma visão global do texto. É um cego que reconhece o Messias. Enquanto muitas das pessoas que estavam ali, que seguiam, não eram cegas de visão, tinham seus olhos funcionando muito bem e tinham dificuldade, não percebiam que ele era o Messias. Ele era o filho de Davi. Ele era o Cristo. Este cego representa os que veem e seguem Jesus. E seguem a partir de um itinerário exemplar. Olha que bonito, olha os passos que foram dados por Bartimeu. Um itinerário de fé e iluminação, chamado
e seguimento. Então, a fé leva à iluminação, à recuperação da visão e leva ao chamado e ao seguimento. Poderia até haver o chamado e ele se recusar, mas não. É um itinerário exemplar, completo. O Evangelho, o texto, né, que nós estamos analisando, é interessante perceber que ele é o último milagre de Jesus em Marcos. Jesus já está seguindo para a sua paixão, depois para a sua Páscoa e ressurreição. Então, justamente, ele dá essa visão para que possamos ver a paixão, a Páscoa. O povo que estava às escuras está próximo de ver a luz da ressurreição. Ainda não sabem, é claro, mas está se aproximando. Jesus caminha para a sua paixão. Esta passagem do Evangelho também é uma maravilhosa instrução sobre a oração. Como deve ser a nossa oração, como devemos rezar. Primeiro, Bartimeu clamou por Cristo com fé forte. Devemos também rezar, clamar com fé forte. E se ainda não temos essa fé, peçamos, né? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que este é um pedido, olha, esse é um dos pedidos que Deus nos atende com mais rapidez. Quando pedimos para aumentar a nossa fé, busque sempre, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, a nossa fé. Segundo passo, não apenas clamou, mas procurou por ele, procurou estar próximo de alguma maneira. Levantou-se e aproximou-se de Jesus quando foi chamado. Então, estejamos próximos, porque se estivermos longe, não ouviremos o chamado e não poderemos, consequentemente, não poderemos nos levantar para atender o chamado. Terceiro, ele foi persistente em sua oração e reconheceu Jesus como Messias, o Cristo, apesar de quererem calá-lo. Não interessa, não vou pela opinião dos outros, vou pelo que eu creio, pelo que o Espírito Santo me inspirou, pelo que eu sei que é verdade. Quarto passo, com confiança, disse a Cristo o que ele queria ver. Com certeza, com convicção do que ele queria. Insistência. Quinto passo, que a conclusão, não apenas passou a enxergar, como pôde vislumbrar, pôde ver o rosto de Cristo. Olha que coisa mais bela. Provavelmente a primeira visão que ele teve foi a de Cristo, olhando com amor, com caridade, com compaixão para ele. Que visão beatífica, não é mesmo? Todo este evangelho nos remete, trazendo aqui ao catecismo da Igreja Católica, ao ponto 2616, que trata justamente da oração. Quero ler para vocês este ponto, antes de podermos fazer a nossa oração final e encerrar este vídeo. Jesus ouve a oração. A oração a Jesus é ouvida por ele já durante seu ministério, por meio dos sinais que antecipam o poder de sua morte e ressurreição. Jesus ouve a oração de fé expressa em palavras, o leproso, o Jairo, a cananeia, o bom ladrão, ou em silêncio, os carregadores do paralítico, a hemorroísa que lhe toca as vestes, as lágrimas e o perfume da pecadora, o pedido insistente dos cegos, tem compaixão de nós, filho de Davi, em Mateus, Ou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, em Marcos, o evangelho que acabamos de ler. Foi retomado na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Quer na cura das enfermidades, quer na remissão dos pecados,
Jesus responde sempre à oração que implora com fé. Vai em paz, tua fé te salvou. Que nós possamos, ao longo desta semana, também pedirmos para ver. E vendo, saibamos seguir o caminho que nos é mostrado por Jesus. Saibamos também, além de abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para ouvir o chamado e saibamos abrir as nossas bocas para dizer sim ao chamado. Vamos agora à nossa oração, a nossa resposta, sintetizando tudo o que vimos neste evangelho. Senhor Jesus, assim como Bartimeu, encontro-me à beira do caminho, aguardando a vossa passagem. Sinto-me sem visão, perdido quanto à direção a seguir e incapaz de enfrentar minhas dificuldades sozinho. Assim, clamo por vossa atenção, imploro que vos detenhais, que tenhais piedade de mim, reconhecendo que vós sois incomparável e capaz de restaurar minha visão, devolvendo-me a capacidade de enxergar. Como Bartimeu, percebi no momento certo que precisava me entregar a um encontro crucial. Corri em vossa direção, abandonando minhas convicções, desfazendo-me de minhas defesas e refúgios habituais. Semelhante a Bartimeu, sinto surpresa ao testemunhar vossa abordagem inusitada. O que desejas que eu faça por ti? Essa pergunta revela a vossa generosidade e compaixão. Assim como Bartimeu, comunico-vos meu anseio por luz, meu desejo por visão, um anseio por escapar da escuridão que permeia minha alma e cerca cada canto de minha existência. Sim, compreendo que sou como Bartimeu e reconheço com gratidão que abristes meus olhos, capacitando-me a seguir-vos. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Bom domingo e boa semana a todos.